Boa tarde, Pedro. Como é que andam as coisas? Boa tarde, Vitória. Mais uma quarta-feira. A gente tá no improviso aqui. Mas o que importa é que vai dar certo.
Então é o seguinte, ó. Hoje não tem assunto novo ainda, certo? Eu vou até planejar ainda o calendário até o Natal, ainda não concluí. E hoje eu vim trazer para vocês algumas questões comentadas na lista. Professor, Oi? eu não respondi a questão da minha. Tá bem baixinho. Se puder aumentar só um pouquinho do volume para escutar direitinho. Eu não escutei. Alguém falou aí no chat. A gente vai comentar, Joyce. Não se preocupe, não. A gente vai comentar algumas questões, não todas, né? Porque aí não vai dar tempo. E eu vou trazer uma ferramentazinha bacana para vocês, para a gente fazer um teste aqui. Então é o seguinte, ó. A gente vai vir aqui. Bom, a lista era essa, né? A lista aqui era essa. O gabarito postei lá no Google Classroom. A primeira questão era só para você marcar, assinalar aqui, ó, se era uma variável qualitativa ou quantitativa, e se dizer se ela era discreta, contínua, ou ordinal ou nominal. Então, a gente vai analisar uma por uma para fazer a comparação aqui. Ó. Letra A, número de alunos da sua sala. O que é que vocês acham aqui que é? Primeiro, uma variável qualitativa ou quantitativa? Qualitativa é quando está exprimindo a qualidade e quantitativa é quando expressa um número. Então, se eu estou falando, ó, número de alunos de uma sala é números, certo? Aí, quando ela é quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. Nesse caso aí, como eu posso contar todos os alunos de uma sala, ela é uma variável quantitativa discreta. Altura dos professores. Aí lembra que eu falei na aula o seguinte: toda vez que eu abranjo uma categoria de imensos valores, por exemplo, temperatura, altura, peso, a gente sempre olha para o seguinte: como a altura é um número, ela é quantitativa. E é contínua porque eu tenho um intervalo muito grande de valores. Então, essas variáveis aí são quantitativas contínuas. Cor do cabelo de uma determinada pessoa. Cor, você sabe que você pode nomear. Então, vai ser uma variável qualitativa. E no caso aqui, como eu posso descrever a cor como amarela, verde, essas coisas, a gente pode colocar como uma variável qualitativa nominal. Número de defeitos de uma TV. A gente pode contar, né? Quantos defeitos teve a TV. Então, aqui vai ser uma variável quantitativa discreta. Tipos de defeitos em um determinado produto. Aí, como aqui está falando tipos e não números, a gente pode classificar os defeitos. Aí aqui seria uma variável qualitativa nominal. Ah, o defeito foi o quê? Foi queimou a peça, sei lá, deu defeito, esquentou demais. Então, eu posso descrever. Quando eu posso descrever, eu coloco como nominal. E último aqui, série em que um aluno estuda. Série pode ser uma categoria e você pode classificar como qualitativa ordinal, porque pode ser o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sem ser expresso propriamente por um valor, certo? É só apenas uma categorização que a gente faz. Na segunda questão, a gente tinha uma tabelazinha aqui simples, que era para vocês preencherem aqui. Às vezes, professor, mas isso aqui é difícil demais, como é que a gente vai preencher? Sim, pode falar? Pedro falou no chat. Deixa eu ver aqui, Pedro. Fala aí, Pedro, o que foi que tu falasse? Que eu tô sem ver o chat aqui. Não, é que tu falou intervalo grande, eu falei grande até que ponto? Não, a categoria de grande que eu falo é o seguinte: quando você não consegue tem algum limite contar. acima, depende do. Não, quando você não consegue contar a situação. Por exemplo, você pode contar todos os valores de temperatura? Pode ou não? Pedro? Estão me ouvindo? Será que caiu a internet? Não, a internet está funcionando aqui.
Aqui tá tudo normal. Vocês estão me ouvindo aí? Estou sem retorno nenhum aqui. Sim. Agora voltou o retorno. Como eu estava falando, Pedro comentou aí o quanto grande é uma variável. Uma variável é considerada grande quando você não consegue categorizar numa tabela apenas os valores. Por exemplo, se eu dizer assim, categoriza as alturas de todos os professores do ProEnem. Vai ser vários valores. Não tem só pode ser, por exemplo, 1 ou 2. Pode ser 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 4,5. Pode ser diversos valores. Então, quando a variável é muito quebrada, a gente não consegue categorizar ela num ponto assim. Então, por isso que ela é grande e ela é contínua por conta disso, que eu tenho que categorizar para juntar ou condensar os dados para ele não ficar muito dispersos. Pedro? Ok. Tá me escutando? Agora eu tô. Achei que tinha caído aqui. Porque tava dando uma travada da monstra aqui. Eu tive que sair e retornar. Jesus. Mas respondendo a sua pergunta, a variável é considerada grande quando eu consigo, ou seja, ela é muito quebrada os valores, 1,65, 1,67, 1,68, 9, 14. Quando eu tiver variáveis assim, por exemplo, temperatura, 37,4, 37,45, 37,4556. Então, quando tiver essa situação, ela é considerada uma variável grande e ela é considerada como variável contínua. Eu tenho que condensar os dados, agrupar ela em classes, em categorias, né? Por exemplo, de 35 a 37, por exemplo, em uma classe, para eu juntar os valores e esboçar um gráfico mais preciso, para não ficar um negócio muito grande. E toda vez que ela for contínua, é nesse caso aí. A gente usa o histograma para representar. Valeu. A segunda, a gente tem uma tabelazinha aqui. Certo? A tabelinha está aqui, ó. Como é que eu faço aqui a distribuição. Como é que você começa a fazer essa distribuição? Você pode fazer logo a divisão aqui, ó. 6 por 25. No caso aqui, eu sei, professor. E esse 25 saiu da onde? Esse 25 é uma simplificação desse 50. Lembre-se. Uma frequência relativa é sempre a frequência absoluta sobre o total. Então, se aqui eu tenho 6 sobre 25, e aqui onde tinha 25 era para ser 50, no lugar do 6 aqui era para ser 12, porque eu simplifiquei tudo por 2. Então, o valor que eu ia ter aqui, ó, para MPB seria 12. Aí, 12 dividido por 50, eu faço 6 sobre 25, aí eu vou fazendo em fração, em decimal, e vou preencher essa tabelazinha aqui. Começa por aqui pelo meio, para depois ir para as pontas. No terceiro, era para você fazer um histograma agrupados em 5 intervalos de temperatura. Ó. Eu tinha várias temperaturas, ó. Tinha 30, 32, 31, 31, 33, 28,5, 33,5, 27, 30, 34, 30,5. Aí o que é que eu pedi nessa questão? Ó? Vocês fazerem isso aqui, ó. Primeiro, eu ia pegar a amplitude da frequência, ou seja, eu ia pegar o maior valor, o menor valor e subtrair para ver de quanto era a variação. Então, a gente pegava que a maior temperatura seria 34 e a menor seria 26, e a variação aqui daria 8. Ó. Então, é nessa escala aqui de 8 que eu vou construir meu gráfico. Então, isso aqui é a variância total. A amplitude de classe seria o seguinte, eu tenho amplitude total aqui, no caso aqui seria por conta da classe, que eu disse que era 5, você vai pegar o 10 dividido por 5, vai dar 2. Então, o intervalo vai ficar em duas classes. Por exemplo, aqui, ó. Se a temperatura começa em 26 e eu achei que a amplitude de classe seria 2, eu faço 26 com 2 já 28. Ó. E lembre-se, eu incluo os valores de 26, mas não incluo os valores de 28 aqui, ó, porque o intervalo aqui é aberto. Já na parte de baixo, eu incluo 28 e excluo 30, ó, porque eu aumentei 2 unidades aqui. Ó. Então, o padrão aqui de encontrar é essas 2 unidades aqui, ó. Então, você sempre aumentando de 2 em 2 aqui, ó. E vou contando, para você fazer a frequência absoluta e depois a frequência relativa. Feito isso, a gente vai fazer o histograma. O histograma é só colocar a altura, ó. Você conta aqui quanto é que deu a frequência absoluta e faz a altura. E lembre-se, o histograma é um gráfico de barras condensado. Ó. Ele não tem espaço entre uma categoria e outra. Ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Vocês vão ver que não tem espaço entre uma ou outra classe, ó. Ó, vocês vão ver que é tudo coladinho, é tudo condensado. Ó. E tá aqui os valores, ó, 26, 28, 30, 32, 34 e 36. É bem simplesinho também. Se quisesse fazer o pulinho do histograma, a gente começava aqui no 0, ó, e aqui sempre para metade da barrinha aqui, ó, nessa metade, nessa metade, nessa metade, nessa metade, nessa metade e aqui no final, e a gente ligaria os pontos para montar apenas a variação. Então não era coisa difícil não, certo? Era coisinha simples. A 4, a gente tem a parte aqui que era para fazer uma tabela de frequência,
um gráfico de barras e um de setores, eu acho que é uma das questões mais fáceis que tem. Então, tá aqui no gabarito, ó, se vocês olharem direitinho aqui, vou voltar aqui para cima, deixa eu botar esse negócio. Vocês analisaram aqui direitinho, ó. Eu faço a tabela, você coloca os valores lá da tabela, tudo que eu botei, vocês vão botar só apenas numa tabela. O texto, você organiza na tabela. Aí depois vai fazer um gráfico de barras, ó, foi o que eu pedi, ó. E a altura é a quantidade que eu tenho, então era bem simples também. E aqui, ó, o gráfico de porcentagem, você pode fazer por regra de 3, ó. Se 100% me corresponde a 360, 25% me corresponde a quanto? Aí você fazia a regra em 3 lá e achar que era 90. A mesma coisa, ó, 40% significaria quanto? 360. 30% de 360 também daria no mesmo caso. E aqui eu só ia apenas fatiar de acordo com a angulação que eu tivesse aqui, certo? Também não era tão difícil assim, não. Deixa eu ver o que mais aqui. A 5 era um intervalo em classes que eu botei aqui para vocês, ó, entre colchetes, e era para construir o histograma e o polígono do histograma também, e depois calcular a média, a moda, a mediana e o desvio padrão. Então, ó, eu fiz aqui a tabela do texto, depois eu fiz a média, ó, nós temos a média, lembre-se, nesse caso aí, como eu estou falando de pesos, a média é ponderada, eu faço a soma do valor vezes seu peso e depois eu divido pela quantidade dos pesos, certo? A soma dos pesos. A moda você vai pegar o intervalo que tem mais frequência. E a mediana é o mesmo esquema. Como já está agrupadinho em classes, então já está ordenado. Basta achar quem é o centro do intervalo e você encontra o valor da mediana. Também não era tão difícil assim, certo? Era bem simplesinho a lista de exercícios. O que eu ia trazer também para vocês antes de entrar para o Enem, fazer apenas alguns comentários aqui, a respeito de umas questões que sempre caem na prova. E eu trouxe algumas aqui para a gente discutir. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui. Porque da tela cheia eu não vou poder rabiscar. Vamos lá. Como o Pedro falou da outra vez, ó, desse gráfico aqui, esse gráfico é também chamado de gráfico em rede, ou gráfico em teias, que tem o formato de uma teia de aranha. Aí como é que a gente lê esse gráfico aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho esse gráfico para ficar melhor de vocês visualizarem. Ó, o gráfico é lido da seguinte maneira. Vamos pegar essa parte aqui de cima. Eu tenho o dia da semana, ó, nos pontos. Ó, então aqui, ó, aqui tem domingo, aqui tem segunda, aqui tem sábado, ó, aqui tem sexta, aqui é terça. Aqui é uma variável, certo? Variável dia da semana. E aqui do lado aqui, ó, a gente tem 3 variáveis, ó. A gente tem o caldo de cana, tem o refrigerante e tem o pastel. O caldo de cana é o que é dedilhadozinho, ó. É o que é uma linha com falhas. Então, essa linha aqui, ó, central, ó. O refrigerante é a linha cinza. Se você analisar direitinho aqui, ó, você vai ter uma linha cinza. Essa linha cinza aqui, ó, do meio. E o pastel é a linha preta, que está mais na extremidade. Aí, como é que eu leio isso? Isso aqui, no final das contas, isso aqui é uma tabela. Você vai ter que montar essa tabela para você organizar o que a questão está pedindo. Então, por exemplo, no domingo, ó, presta atenção, no domingo, qual foi a venda, por exemplo, de caldo de cana? Aí a gente vai ver, ó, na linha de domingo, onde é que a linha tracejada cruza, ó. Tá aqui, ó, 4. Então, quer dizer que no domingo, aqui o estabelecimento vendeu 4 unidades de caldo de cana. Quantos refrigerantes? Aí você vai pegar a linha cinza e ver onde é que ela tá batendo no mesmo eixo, ó. Aqui, ó. Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? 6 refrigerantes. E o pastel, mesmo esquema, ó. Aí, como tá aqui no topo, eu tenho o quê? 10 pastel. Então, para cada dia da semana, ó, eu sempre vou ter 3 pontinhos, ó. 3 pontinhos em cada linha, ó. Seja na extremidade ou no centro, ó. Então, vai ser 3 valores. Às vezes, mas o que é que a questão está dizendo? A gente vai analisar aqui o que é que a questão está dizendo para a gente mostrar como é que faz a resolução dela. A questão diz o seguinte, ó. Um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico. Então, aqui tem um gráfico, a gente já entendeu como é que faz o gráfico, né? A gente não precisa mais estar se preocupando com o que ele significa, a gente já sabe que nas extremidades aqui, ó, o dia da semana, as linhas me correspondem a algum produto que esse estabelecimento está vendendo, e a quantidade é onde ele cruza justamente nesses pontinhos aqui, ó. Ou seja, a quantidade de vendas vai ser os pontinhos que está marcado no gráfico.
Aí o que é que ele diz? Ó? Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendidos no respectivo dia da última semana. Então, isso aqui é um dado importante. Ó. Se você analisar aqui direitinho, ele está dizendo, ó, a quantidade de refrigerante em lata é igual ó, à soma, olha só, vou somar, as quantidades de refrigerante em lata, ou seja, as mesmas quantidades de refrigerante em lata, com as de caldo de cana. Ó. Então, vou somar uma coisa com outra. Ó. Olha o Ezinho aqui. Ó. Somar refrigerante e caldo de cana. Vendidas no respectivo dia da semana. Então, por exemplo, na próxima semana, no domingo, vai ser vendido que quantidade? Aí eu vou olhar aqui. Ó. Ele diz que é a soma da quantidade de refrigerante com a de caldo de cana. Então, se no domingo eu vendi 8 refrigerantes e 4 caldos de cana, na próxima semana eu vou vender a soma deles dois. Ó, que no caso aqui vai ser 8 com 4 vai me dar, aliás, 6 com 4, né? Que o 6 é o que está sempre abaixo. Então, ó, 0, 2, 4, 6, 8 aqui em cima e 10. Então, aqui eu estou pegando 6, então vai ser 6 com 4, 10. Então, essa é a quantidade que ele está querendo. Então, eu vou explorar assim o gráfico. Quanto aos pastéis, ó, estima vender a cada dia da semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que prevê vender em tal dia. Então, a quantidade de pastel vai ser igual à quantidade de refrigerante. Já para o número de caldo de cana em copos, estima que as vendas diárias serão iguais à da última semana. Então, não vai mudar as vendas de caldo de cana. E a pergunta é, ó, segundo essas estimativas, a quantidade mais de pastéis que esse refrigerante, que esse comerciante deve vender na próxima semana é quanto? Então, depois que a gente analisar esse gráfico aqui todinho, a gente vai fazer uma tabela assim, ó. Olha a tabelinha como eu fiz, como ficou bonitinho aqui, ó. A gente vai colocar todos os dados nessa tabela principal aqui, ó. Todos os dados. De acordo com o que eu falei. Na segunda tabela, você vai ter que fazer o seguinte, ó, que a quantidade de refrigerante agora vai ser sempre quem, ó. Aí por isso que eu coloquei, ó, quantidade de refrigerante aqui embaixo, ó, se vocês olharem direitinho, ó, quantidade de refrigerante vai ser igual a quantidade de refrigerante mais a quantidade de caldo de cana. Então, eu vou ter que somar as duas, ó. Então, ó, o refrigerante novo aqui vai ser quanto? Ó? 4 mais 3, ó, dá 7. 4 mais 1 dá 5, 5 mais 2 dá 7, 8 mais 4 dá 12, 7 mais 8 dá 15, 8 mais 7 dá 15 e 7 com 4 dá 11. Então, eu preenchi a quantidade de coisa aqui, ó. Já a quantidade de caldo de cana vai ser a mesma. Então, eu vou repetir todos os valores que eu encontrei no gráfico. E ele também fala que a quantidade de pastel vai ser igual à quantidade de refrigerantes vendidos na mesma semana. Então, eu vou apenas repetir a coluna que eu acho que de refrigerante, ó, na de pastel. Feito isso, eu tenho que ter a soma de todas elas. Ó. Então, aqui na semana anterior, a gente tinha 44 refrigerantes, 28 caldo de cana e 45 pastéis. Na outra semana, eu tenho 72 refrigerantes, 28 caldo de cana e 72 pastéis. Depois que eu fiz tudo isso, aí eu vou para a pergunta. Ó. Aí a pergunta diz o quê? Ó? A quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é de quanto? Então, eu vou analisar a linha de pastéis. Ó. Se eu analisar aqui a linha de pastéis, ó, na primeira semana, ele vendeu quanto? 45. Ó. E na segunda passou a ser 72. Então, como ele quer saber o valor a mais, eu vou fazer 72 menos 45. Isso vai me dar 7 para 12 falta 7, ou 5 para 12 falta 7, e desce 1 para cá 3, vai ficar 27. Então a resposta aqui seria letra B, 27. Ó. Certo? Então essa é a ideia. Quando vier uns gráficos de no Enem, não se assuste, é para você fazer uma tabela. E depois que você fizer a tabela, você vai encontrar a resolução. Ficou claro aí como é que eu resolvo essas questões? Ou pelo menos essa, né? Pronto. Aí vamos para outra questão também que sempre está caindo no Enem. Ó. Também é quando vem os gráficos, ó. Você já se assusta com os valores, ó. Mas a gente vai ter que ler aqui para a gente entender o que está dizendo. A taxa de urbanização, é o que eu vou trabalhar, ó, de um município é dada, ó, quando é dada é igual, certo? É igual. A razão, ó, ou divisão, entre a população urbana, ou seja, o valor da cidade, e a população total. E essa população total do município é somando, ó, soma as populações rurais e urbanas. Então, eu vou ter que achar justamente
essa variação aí. Qual é a taxa de urbanização? Para quê? Aí vamos continuar. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, 1, 2, 3, 4 e 5, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização, ó, município com maior taxa de urbanização, receberá um investimento extra de infraestrutura. Então, lembre-se, o foco aqui, ó, é você achar essa taxa de urbanização e depois achar quem é o município que tem a maior taxa quando você calcular. Então, aqui eu tenho, ó, população urbana, eu tenho 8 mil, 10 mil, 11 mil, 18 mil, 17 mil. E a população rural, 4 mil, 8 mil, 5 mil, 10 mil e 12 mil. Como é que eu vou achar essa taxa de urbanização? Aí o que ele fala aqui, ó. É a razão, ou seja, eu vou dividir os valores de quê? Da população urbana, por exemplo, para o município 1 aqui, ó. Vamos pegar o município 1. O município 1, ele tem o quê? Ele tem 8 mil de população urbana. E tem 4 mil de população rural, ó. Então, qual seria a taxa de urbanização? Seria os 8 mil dividido por quanto? Pela soma de 8 mil com 4 mil. Ó. Então, vai ser 8 mil dividido por 12 mil. E vou ter um valor de uma taxa aí. E vou fazer a mesma coisa para o município 2, para o município 3, para o 4 e para o 5. Ó. Certo? Vou fazer a mesma coisa para todos eles. Como é que vai ficar isso? Aí eu fiz aqui, ó. Bem bonitinho para vocês entenderem. O que é que a gente tinha? A gente tinha a taxa de população urbana, tá aqui, e a população rural. Isso aqui o gráfico já deu, certo? Só botei uma tabelinha para diferenciar do gráfico. A população total vai ser a soma da primeira colunazinha aqui, ó, com essa primeira aqui embaixo. Depois, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira, a quarta com a quarta e a quinta com a quinta, certo? Então, a população total dos municípios está aqui, ó. E a taxa de urbanização é o quê? É pegar o valor que está aqui, ó, em azul, e dividir por valor que está aqui em laranja, ó. Depois que eu dividir esses valores, eu posso arredondar até 2 casas decimais. O Enem não falou isso, mas eu tenho que saber que tem que ser no máximo 2 casas decimais aí, quando ele não fala nada. E aqui eu fiz a divisão, ó. Isso aqui eu fiz no Excel para ficar mais simples e vocês entenderem. Certo? Aí depois que eu dividi, eu tenho todos esses valores aqui. E como ele fala aqui que é um município com maior taxa de urbanização, vou pegar o maior valor que eu encontrei, ó. Então, o maior valor que eu encontrei aqui, se eu olhar direitinho, ó, é 0,69, ó. Certo? 0,69 seria o município 3, ó. Aí aqui eu vou e marco que o município é o município 3. Certo? Então, mais uma questão aí resolvida de acordo com os critérios que o Enem está cobrando ultimamente. Ficou claro essa também? Eu vou mandar esse slide para vocês também no final, para vocês refazerem as contas também, certo? Aí é como se fosse um gabaritozinho para vocês analisarem. Ó, nessa aqui a gente tem mais uma que caiu no Enem passado. Lembrando que todas essas questões são do Enem de 2019, certo? Então não tem questão de outros Enems aqui, nesse caso aqui. Aí essa aqui é uma ideia de projeção. É uma questão, sempre todo Enem está caindo numa questão de projeção. Se vocês analisarem lá o slide que eu mandei para vocês com... Foi nem slide, foi uma planilha, né? Uma planilha com a quantidade de questões por assunto que cai, sempre está caindo uma questão de projeção. O que é uma projeção? É você fazer estimativas. Se você está analisando um objeto de frente, como é aquele objeto sendo analisado de cima? Eu estou subindo uma escada, como é aquele contorno de escada se eu estiver analisando de cima? Se eu estiver de frente. Então, tudo isso são projeções. Projeções é uma estimativa que você faz de acordo com uma determinada situação. E aqui também, só que essa projeção é de gráficos. Você vai ter que analisar aqui para onde é que você vai nessa sequência aqui. Ó. Aí diz assim, ó, nos 6 condomínios de uma casa, há sensores, olha só, são 6 condomínios. Há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada condomínio acende assim que uma pessoa nela dentro. Ou seja, o sensor avisa quando tem presenças dentro do recinto. E apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Ou seja, é como se fosse um sensor de calor. Você entra no ambiente, o calor apresenta lá do seu corpo, a luz acende. Quando você sai, esfria, a luz apaga. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. Ou seja, assim que a pessoa sai, a luz apaga. Ou assim que a pessoa chega, a luz acende. O morador dessa casa visitou alguns cômodos, ficando exatamente 1 minuto, 1 minuto em cada um desses cômodos. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watt por minuto
em função do tempo T, dado também minuto, das lâmpadas de LED dessa casa. Enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Então, o que é que está dizendo aqui? Ó? Nesse primeiro gráfico aqui, eu tenho, como a gente fala aqui, cadê? O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watt por minuto em função do tempo. Então, por exemplo, ó, a trinca aqui, ó, se eu tiver 1 minuto, eu vou gastar 20 watts de energia. Se for 2 minutos, eu vou gastar 35. Se for 3 minutos, vou gastar 40. Se for 4 minutos, vou gastar 55. Se for 5 minutos, vou gastar 75. Se for 6 minutos, eu vou gastar 85. Se for 7 minutos, vou gastar 105. Se for 8 minutos, vou gastar 120 watts. Essa é a leitura do gráfico. Se eu olhar aqui para a planta da casa, eu tenho os cômodos, ó, quarto, banheiro, suíte, banho, no caso seria banheiro, sala e cozinha, e cada um tem uma lâmpada. Ó. No quarto tem uma lâmpada de 13 watts, no banheiro de 2 watts, na suíte de 15, no banheiro de 5, na cozinha de 10 e na sala de 20. Então, eu já li o que o gráfico está me dizendo que a questão está me indicando. Aí a pergunta é, ó, a sequência de deslocamentos pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é quanto? Então, vamos lá. Ele passou 1 minuto num cômodo, certo? Qual foi esse cômodo? Geralmente, ele vai começar pela entrada. Ele entra aqui, ó. Entrou na sala. Aí vai passar 1 minuto lá e vai gastar quanto? 20 watts. Então, é a potência da lâmpada. Ele está no primeiro. Depois, ó, eu tenho que ir para um cômodo que posso gastar no máximo 35, ó. Se eu passar 2 minutos. Só que eu tenho que olhar, analisar aqui, ó, qual é o valor que chega próximo de 2 minutos, ou seja, o dobro, chega próximo de 35. Ó. Aí eu vou ter que analisar cada casozinho desse e vou caminhando em cada cômodo. Aí como é que vai ficar isso? Aí tá aqui, ó. Eu descrevi em palavras nenhuma como é que fica. Ó. No primeiro minuto, ele gastou 20 watts por minuto, o que nos mostra que ele está no cômodo 1. Então isso aqui é verdade. Ó. No primeiro minuto, ele gastou 20 e está no cômodo 1. Aí o que aconteceu depois? Ó. No segundo minuto, vemos que houve um aumento de 15 watts, o que nos mostra que ele está no cômodo 4. Então, ó, se estava em 20, passou para 25, para 35, aumentou 15. Aí eu vejo qual é a parte da casa que vai ter 15 watts de potência. Então, tá aqui, ó, vai ser a suíte, vai ser o 4. Depois, o que vai acontecer? No terceiro minuto, vemos que houve um aumento de 5 watts por minuto, o que nos mostra que ele está no cômodo 5. Então, ó, eu estou no 35, gastei já 35, vou gastar mais 5, ó, vai para 40. Aí, qual é o cômodo que tem 5? Aí é o banheiro, ó. Certo? E vou analisar isso de acordo pela diferença que eu estou associando aqui, ó. Por exemplo, ó, eu cheguei a 75 e estava no cômodo de 55, ó. Então, aqui eu aumentei 20. Então, eu voltei para onde? Para o cômodo 1, ó. O cômodo 1 pode gastar até 20, de acordo com a quantidade. No minuto 6, ó, eu tenho 85 e estava em 75, então gastei 10. Aí o que aconteceu aqui? Eu estava na cozinha, ó, certo? Aí eu quero essa sequência. Aí de acordo com o final aqui, ó, em qual cômodo eu tô? Eu tô no 1, fui pro 4, passei pelo 5, voltei pro 4, fui pro 1, passei pelo 6, fui no 1 e voltei pro 4. Então isso aqui é a resposta aqui, geralmente eu acho que é a letra E, se eu não me engano. Não, letra E não, é letra 1, 4, 5, 4, 1, 6. Pronto, é a letra C. Certo? Então, você vai fazer essa questão de acordo com a diferença, certo? Vai matar a questão aqui, a diferença de um valor para outro. Ó. Vai ser esses pulinhos aqui, ó, que eu estou dando. Ó. Cada diferençazinha dessa vai ser um cômodo da casa. E essa diferença tem que ser igual à quantidade que tiver na lâmpada, ó, que eu tiver em cada cômodo aqui. Certo? Iago. Oi. Licença. Naqueles gráficos de setores, já vi questão que acho que tem algumas questões que eles pedem para saber qual é o grau, né, da circunferência. Aí tem padronização, é só regra de 3, né? É só regra de 3. Só regra de 3. Você pode conciliar ela também como se fosse uma porcentagem normal. Você sabe que 100% é 360, né? 100% é 360 e lá o grau que tiver. Agora, cuidado, se tiver dado o arco, por exemplo. Um arco de 5 centímetros me corresponde a quantos graus, por exemplo? Aí tem a formulazinha que você tem que usar o raio da circunferência, o arco
para você achar que é um ângulo. E, geralmente o ângulo é o arco dividido pelo raio. Então, se eu pegar o arco de, por exemplo, de 10 e o raio for de 5, aí vai ficar 10 vezes por 5, vai dar 2. Então, vai dar aproximadamente 20 graus o valor aí. Então, Então para ele tem que isso aí tem uma especificar essas padronização. medidas da circunferência, né? Tem que especificar, tem que vir na questão Caraca, não sabia dessa qual é, malandragem, não. qual é o resultado. Ah, caraca, não sabia disso, não. E aqui eu trouxe outra questão também, ela não é difícil não, certo? Ela é uma questão mediana, também foi no ano passado, que fala em taxas de câmbio. Também não deixa de ser uma questão de interpretação de tabelas. E diz assim, ó. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário de um valor até R$1.000. Ó. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar. E também sobre as estimativas de gasto diário em cada um deles. Então, eles verificaram o quê? O valor da moeda, ó. Cadê a taxa de câmbio vigente? Cadê? Já vi sobre a estimativa do gasto diário. E ele tinha que escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. Ó. Então, vou ter que fazer a conversão em reais. E aí está a tabela. A tabela está o país de destino. Ó, França, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Reino Unido. A moeda local, euro, dólar, dólar australiano, dólar canadense ou libra esterlina. A taxa de câmbio, que é a taxa de troca, por exemplo. Você chega lá com R$20, por exemplo. Você quer comprar, por exemplo, em euro. O que vai acontecer? Você vai dividir o valor por esse valor aqui de câmbio. Por exemplo, vamos supor que fosse aqui para facilitar as contas. R$3 o valor do euro. E eu tenho R$20. Quantos euros isso vai me dar? Aí você vai pegar o 20 dividido por 3. Então vai dar aproximadamente 5,5 euros, por exemplo. Pegando o valor inteiro, né? Geralmente você pode pegar o valor inteiro. E aqui a diferençazinha é pequena, né? Os valores não são tão próximos um do outro para você fazer uma diferença muito grande. Aí, só que aqui é o contrário. Ó. Ele quer saber a conversão em real, certo? Eu fiz a conversão de real para o câmbio que eu estou trabalhando. Por exemplo, o dólar aqui estava 2,78. Vamos supor que fosse R$2, arredondado. E eu tenho R$20, isso vai me dar $10. Então, eu estou dividindo do real, da moeda que eu tenho, para a moeda local que eu estou viajando. Aí é o contrário. Eu tenho que converter da moeda que está lá para o real e no máximo eu posso gastar R$1.000. Se eu passar disso, eu descarto a viagem para esse local. Então aqui está dizendo que o valor do euro é 3,14 e o custo diário é 315 euros na França. Nos Estados Unidos, a moeda custa 2,78 e o gasto diário lá, diário, vai ser $390. Já na Austrália, o dólar australiano corresponde a 2,14 e o gasto diário vai ser 400. Já no Canadá, temos o dólar canadense, que é 2,10. E o gasto diário vai ser 410 dólares canadenses. E no Reino Unido, que é a Libra, desculpa, é R$4,24 e o custo diário vai ser 290 libras. Aí a pergunta é, nessas condições que está a tabela, qual vai ser o destino da viagem? Aí lembre-se, eu já dei a dica. Se eu quisesse o câmbio de real para o valor que eu tenho, eu ia dividir. Como agora eu quero converter em real, eu tenho que multiplicar o gasto que eu tenho pela quantidade em reais, porque seria a conversão direta da moeda. Então isso também pode me dar uma tabelazinha, Quer dizer, aqui eu não fiz nem tabela, eu fiz só por multiplicação. Você vai fazer a multiplicação do valor da moeda vezes o custo diário, E você vai pegar o maior valor, certo? O maior valor em si, desde que não ultrapasse os R$1.000. Aí você diz, mas aqui, na hora que eu multipliquei, a França deu 989, os Estados Unidos deu 1.084, então já posso desgastar aqui, os Estados Unidos, e o Reino Unido, deu mais também. Aí eu fiquei com 3 valores aqui, Aí você imagina o seguinte, como eles querem ter o menor custo, lembre-se, eles querem gastar no máximo R$1.000, mas eles querem o menor custo, menor custo diário, em reais. Então, o que vai ter o menor custo é quanto? Aí eu vou analisar os 3 menores valores, o valor da França, o valor da Austrália e o valor do Canadá. E vou pegar aqui o menor valor dos 3, Essa aqui seria o valor da Austrália, seria 855
$2,06 por essa viagem aí, convertendo $2,14 australianos por uma diária de $400 australianos. Aí você encontra que a Austrália é o melhor lugar para se viajar diante dessas condições aí. Aí você diz, mas tem alguma forma de fazer isso sem fazer todas essas contas? Olha, é porque a discrepância aqui dos valores são muito pequenas, ó. 315, 390, claro, 390 é maior que 315, é um valor muito além. Mas se a gente analisar aqui, ó, pelo preço do câmbio, a gente vai ver que quanto maior o valor do câmbio, menor vai ser a probabilidade de eu pegar essa viagem. Então, eu podia pegar apenas os valores menores aqui, ó. No caso aqui seria os Estados Unidos, a Austrália e o Canadá. Então, eu já eliminava dois destinos, né? A França e o Reino Unido, analisando apenas o valor da moeda de câmbio. Aí, qual seria o melhor agora? Aí, infelizmente, eu vou ter que fazer as 3 multiplicações, ó, para eu achar quem é o menor valor dos 3 aí. Mas eu não arriscaria, porque tá bem equilibrado o negócio aí, tá? É alto É isso que eu tô para um dizendo a lado, mais você. baixo para o outro. Aqui, assim, como a gente já fez o cálculo e a gente vê que essa discrepância poderia funcionar, mas não é garantido por conta da dispersão dos valores aí. Pode ser um valor maior ou menor. Porque o que vai importar aqui é o valor da diária, né? Não o valor da conversão, porque eu não quero converter nada. Eu quero converter em si, não é do real para o valor que eu tenho, não. É o custo diário em reais, que é o valor da moeda vezes o custo diário que eu tenho aí em reais. Aí por isso que não é seguro você ir logo olhando aqui. Você vai ter que fazer as contas do mesmo jeito. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Sim, aí eu trouxe um aplicativozinho que eu acho bem interessante, era para ter falado para vocês. Você instala ele no celular e ele lhe ajuda a resolver contas. O que é esse aplicativo? É o Photomath, certo? Esse símbolozinho aqui tem lá na Play Store. Ele é o quê? Ele tem a opção de tirar foto e de escanear. Para tirar foto, ele vai ter esse QR, como fosse um leitor de QR Code aqui, ó. Essa é a parte que eu estou grifando em vermelho. Aí você pode escrever no papel mesmo, os números. O que é que você tem lá no papel? Pode ser uma soma de fração, uma multiplicação, um sistema de equações, equação de primeiro grau, equação de segundo grau, o que for. Ele vai tentar converter isso para uma expressão matemática. Então, nesse caso aqui, ó, ele converteu isso aqui nessa expressão aqui, ó. E automaticamente ele já te dá o gráfico, a resposta, os valores de tendência e os passos de resolução. Então, por exemplo, fiz aqui um exemplo. Ó, aqui ele é o aplicativo aberto, certo? Isso aqui foi o que eu tinha instalado aqui como teste. Ele também tem uma calculadora para você usar, caso seu celular não tenha calculadora. Ele tem... Porque assim, geralmente celulares vêm com a calculadora básica. Você pode expandir para científica, mas às vezes a pessoa não está nem interessada nisso, né? A gente quer tudo no aplicativo só para facilitar as contas. Então aqui tem a calculadorazinha. Você aperta esse botãozinho aqui do meio quando você for fazer o registro da foto. Caso você não goste ou ele não leu nada, você atualiza aqui embaixo, para você tirar uma nova foto. E o que tiver aqui dentro, ó, desse retângulo aqui, ó, ele vai ser lido. Nesse caso aqui, ele também tem uma lanternazinha. Caso você esteja no escuro, ele vai ligar a lanterna para tirar a foto. Certo? E pode fazer um temporizador também aqui, ó, que é para você tirar várias imagens, para depois você analisar uma por uma. Aí, por exemplo, eu coloquei uma soma de fração aqui, ó. Eu escrevi no papel soma de fração, e ele leu que era isso aqui. Aí ele já deu, ó. E ele também dá os passos de resolução, ó. É um aplicativo muito, eu acho muito interessante ele, porque ele faz como se fosse assim, um leitor de OCR. O leitor de OCR é quando ele consegue ler tudo que está numa imagem que tem o contorno ou a veracidade de um dígito ou de uma letra. Certo? Então ele consegue identificar isso aí, ó. Ó, eu coloquei a equação do primeiro grau aqui, ó. Coloquei essa equação aqui na folha, escaneei, ele deu a resolução, ó. E mostrou passo a passo, ó. Mova os termos, coloca os termos similares em evidência e some os demais. Depois calcula a divisão, ó. Divida ambos os membros, ó. Aí ele explica passo a passo tudo direitinho para você. Então, se você tem alguma dificuldade em matemática em si, em parte de resoluções de equações, sistemas, pode ser potência também, frações, fração geratriz, qualquer esquema matemático que dê para você calcular assim, for uma questão de resolva tal coisa, logaritmo, exponencial, ele tira a foto e ele explica para você passo a passo. Eu também fiz aqui com a equação do segundo grau, ó. Ele me deu as raízes, ó. E ele deu uma resolução fatorando, ó. Resolva fatorando. Aí aqui ele mostra como é que eu faço passo a passo da fatoração, ó. Tudo bonitinho aqui para transformar a soma em um produto, ó, de raízes. Ele mostra também, ó, o passo a passo, se eu quiser isolar os termos também, ó.
vai dar a mesma resolução. E também dá o gráficos, ó. Ele deu esse gráficozinho aqui de parábola para você analisar direitinho. Aí dá outras opções também, ó. Você pode resolver fatorando, resolver usando a fórmula da função quadrada, que no caso aqui a gente tem a fórmula do Bhaskara que a gente usa para calcular o delta, a fórmula do x1 e x2, que é a fórmula de Bhaskara. Usando a fórmula de PQ, essa fórmula PQ é a fórmula de quadrado perfeito, é complementar quadrados. É um modelo mais difícil, mas é bom interessante você saber dela. É bem legal também para você completar quadrados. Completar quadrados que eu estou falando é o seguinte, ó. Por exemplo, vamos supor que aqui a gente não tivesse esse 3 aqui, ó. Não teria esse 3 aqui, ó. E eu teria que completar um quadrado perfeito, que no caso eu teria que ter o expoente 2, o expoente 1 e o expoente 0. Aí, utilizando essa fórmula do QP, que é do quadrado perfeito, a gente encontra qual é o terceiro termo aqui para montar a equação. Certo? Então, ele é bem bacana esse método aí, de você estudar aí. Fiz uma equação do quarto grau aqui, ó, ou biquadrada, né, como eles chamam. E também dá o danado de gráfico aqui. É esse, mano? É porque quando é biquadrado, ele vai ter 4 raízes. E essas 4 raízes podem ser simétricas. A maioria das vezes vão ser simétricas. Aí, no caso aqui, ó, por isso que fica simetria aqui no eixo do Y aqui, ó. Essa equação de quarto grau não viram do segundo grau por decomposição, não? Não é nem por decomposição. Você pode usar o método Birotto-Rufino para você diminuir o grau do polinômio de 4 para 3 para 2. Ou então você pode colocar um termo em evidência aqui, ó. Você diz que x ao quadrado é igual a y. Aí você vai ficar y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a 0. Resolve a equação do segundo grau e depois volta para colocar lá que x elevado a 2 vai ser igual ao valor que eu tenho aí e calcular as raízes. Ou seja, você vai calcular 4 vezes as raízes aí. Vai ser 2 para a equação segundo grau e 2 para complementar a equação biquadrada. E o gráfico é bonitinho assim. Tem uns gráficos muito interessantes. Depois eu vou fazer uma aula só de gráfico para vocês analisarem aí, como é bacana vocês entenderem de gráficos. Bom, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. O aplicativo é muito bacana. Recomendo que vocês testem pelo menos ele, para ter alguma conclusão, certo? Não adianta estar só falando aqui. As questões que eu... Oi? Eu vou mandar esse slide no grupo. Vou mandar, certo? Vou mandar com a resolução das questões para vocês fazerem aí, passo a passo. Na verdade, que a gente tem uma questão que é do gráfico de rede, uma questão que é do gráfico de barras, e outra questão que é do gráfico de projeção. E depois tem a da tabelazinha, que é o análise de tabela, que é uma multiplicação, na realidade, aí para vocês encontrarem os valores. Certo? Então aí é só para vocês analisarem. Não é difícil. Se vocês pegarem o pé da letra mesmo, lerem a questão direitinho, dar as informações necessárias, vocês vão encontrar a forma melhor de resolver qualquer questão desse tipo aí. Certo? E outra, vou preparar o calendário eu acho que até uma semana antes do Natal. Certo? Acho que até dia 18, se não me engano. Eu vou analisar aqui direitinho, porque a gente ainda falta geometria analítica 1, eu vou falar algumas coisas de reta e de circunferência, e geometria analítica 2, que é a parte de seções cônicas, parábola, hipérbola, elipse, se for necessário, porque dificilmente cai isso no Enem, certo? Se não for necessário, a gente tira essa aula e puxa uma aula mais de análise gráfica, preparar uma aula só de análise gráfica para a gente discutir aqui, certo? Aí depois o que é que eu vou fazer? Eu creio que como é a segunda semana do mês, né, no caso, a gente tem aula agora dia 18 e aula dia 24, deixa eu ver, 25, 22, 25. Temos 2 aulas esse mês e para o próximo mês nós parecemos ter mais 3 aulas. Certo? Vai ser a justo começo e a véspera de Natal. Eu não sei como é que vai ficar a questão do cursinho. Se o cursinho vai se estender mais uns 2 ou 3 semanas, ou vai finalizar aí. Por via da ajuda, eu vou prepará-lo até a véspera do Natal, certo? Depois a gente vê como é que fica. Posso fazer uma aula por fora também, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que cumprir o conteúdo em 2 aulas, certo? Vou deixar mais 2 aulas de conteúdo. Vou fazer uma aula de exercícios e vou fazer uma aula resumo de tudo que a gente viu, certo? Vai ser uma aula bem estruturada. Claro que a gente vai ter apenas 1 hora, certo? A gente pode colocar até numa quinta-feira, talvez, para a gente expandir mais um pouquinho o horário, mas se for na quarta, a gente vai ter 1 hora para a gente discutir aí. Ou então eu posso separar os conteúdos em 2 aulas. Os conteúdos mais fáceis, os conteúdos mais difíceis, pode ser desse tipo também, ou outra forma aí que a gente achar necessário. Certo? E aqui, voltando para finalizar aqui a lista, a gente só tinha algumas questões do Enem que caiu, né, de estatística.
A gente tem algumas análises aí. Bom, não vai dar tempo de comentar tudo, mas vou passar apenas por cima aqui das questões para vocês terem a ideia do que significa cada uma delas. Aqui a gente tem um gráfico. Esse gráfico tem um gráfico de carrinhos. Ó. Tem uns carrinhos aqui, como se fossem umas linhas no gráfico. Esses carrinhos indicam a quantidade... pictograma, né? É um pictograma, isso. Exatamente um pictograma. Aí o que acontece? Esses carrinhos, eles vão significar uma coisa para vocês. Ó. Vai ser o total de carros elétricos vendidos no mundo. Certo? Então aqui tem os anos. Ó. No ano de 2016, no ano de 2015, no ano de 2014, vendido esses carrinhos aqui. Só que diz o seguinte, ó. A gente não tem os valores de cada um desses carrinhos aqui. A única informação que a gente tem na questão é o seguinte, ó. Que é um exemplo. Que a marca A expandiu suas vendas no ano de 2016. Superando em 360 unidades, ó, as vendas de 2015. Então, a partir daí, vamos saber qual é o valor do carrinho. Por quê? Se ele diz que em 2016, ó, ele superou em 360 unidades as vendas de 2015, a gente vai ver, ó, 2015 ele vendeu 2 carrinhos aqui, ó. E aqui ele vendeu o quê? 5 carrinhos, ó. Ele vendeu o quê? 3 a mais, ó. E esse adicional me corresponde a 360, ó. Então, se 3 carrinhos me correspondem a 360, quanto é que vai custar um carrinho desse? Se eu for dividir 360 por 3, isso vai me dar 120, ó. Já achei o valor de cada carrinho desse. Aí ele quer o quê? Ele quer a média, ó. Ele quer calcular a média anual do número de carros vendidos pela marca A. Como é que eu vou calcular a média? Lembre-se, como aqui é por ano, eu vou calcular a média aritmética dividida por 3, ó, porque são 3 anos, ó. Aí eu vou ver, ó, na primeira linha vai ter 120, porque eu só tenho um carrinho. Na segunda linha eu vou ter 240, ó, porque são 2 carrinhos. E na terceira linha eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser 5 vezes 120, ó. Isso vai me dar 0, 2 vezes 5, 10. Foi 1, vai dar 600 aqui, ó. Aí eu vou somar 600 com 240, dá 840. 840 com mais 120 vai dar 960, ó. Só que eu vou dividir isso aqui por 3, ó, porque vai ser anual. E dividir 960 por 3, isso vai me dar aproximadamente o quê? 320 de média aí de carrinhos. É bem simples essa questão. Se você analisar direitinho, você vai encontrar esse resultado aí. A segunda é para você calcular a média ponderada, certo? Do valor das notas de um aluno aqui, ó. Ele disse que o aluno, ó, vai fazer 4 avaliações. E os pesos, ó, já diz, cara, ó, os pesos aqui, ó, é a média aritmética ponderada, vai ser 20, 10, 30 e 40. Quando eu trabalho com porcentagem, você vai perceber, não ó. inclui não, né? Não, porque aqui vai ser sempre 100%. Ó, 40 com 30, 70. 70 com 10 dá 80, com 20 dá 100. Então, é só para dizer que complementa mesmo, é só os pedacinhos. Sei lá, por exemplo, se ele tirou 10 na primeira nota, eu só vou pegar apenas 20% do valor dessa nota. No caso, é só 2 pontos. Se ele tirou 10 na segunda nota, eu vou tirar apenas 10%. No caso, seria 1 ponto. Então, por enquanto, ele estaria com 2 da primeira e 1 da segunda. Então, eu teria 3 pontos apenas aqui. Certo? É só você calcular a nota em si. Aí diz que no final do semestre, ó, precisa obter uma média nas avaliações no mínimo de 60 pontos. Ó. Aí diz que o estudante foi fazer essa disciplina e teve as notas, ó, 46, ou 4,5, 60, ou 6, e 50, respectivamente. Ó. E eu quero saber qual é a última nota da quarta avaliação para que ele seja aprovado. Ó. Eu não quero que ele seja reprovado. Aí o que é que a gente vai analisar? Ó? Como aqui já está feito, vamos só apenas mostrar para vocês os passos. Ó. Cadê a questão da nota? Será que eu troquei? Não. Se foi, perdeu. Ah, não tá aqui não. Ah, não foi que eu deixei, meu Deus. Mas enfim, você vai fazer o seguinte, ó. Eu não vou mostrar para vocês não. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer, primeiro, foi 4, 6, 46. Vezes o peso. Quem é o peso? É 20. Aí eu vou fazer vezes 20 aqui, ó. Mais. Aí vai ser 60 vezes quanto? 60 vezes 10. Ó. Se botasse em decimal ia dar a mesma coisa? Ia dar a mesma coisa, certo? Só que lembre-se, se eu estou colocando os valores aqui como 20,
10, 30 e 40, no final tem que dividir isso aqui tudo por 100. Ó. Se eu fosse colocar a porcentagem, 0,2, 0,1, 0,3, 0,4, eu não preciso dividir aqui por 100. Porque as operações já estão feitas de acordo com o valor da porcentagem. Eu só divido por 100 nesse caso aí, por conta que os valores são inteiros. Se os valores forem decimais, não vou precisar dividir por nenhum valor. Porque fica tudo sobre 100, os 20 ali, e eles são uma aí você colocaria o 100 em evidência e matava o 100 em cima e o 100 embaixo. Então sumiria o 100 daí da jogada. Aí faria ainda aqui, ó, 50 vezes 30. E a última nota seria quem? Seria o X, que eu não sei qual é a nota, vezes 40. X vezes 40. Eu ia somar isso aqui com X vezes 40. Aí, como ele quer no mínimo 60, isso aqui tem que ser maior ou igual a 60. Ó. Eu montei uma inequação do primeiro grau. Ó. Eu tenho que achar quem é o valor de X. Ó. Depois que eu fizer isso aqui, se eu fizer a regrinha de 3 aqui, se for usar o 100, ó, você vai encontrar que é o valor de X e vai marcar aqui a resposta. Se eu não me engano, a resposta seria a letra C, se eu não me engano. 74,5 é a nota que ele precisa tirar na quarta avaliação para ele não ser reprovado. Certo? Mas fica aí como exercício para vocês tentarem fazer. A ideia é essa. Fazer a média aritmética ponderada. Tem uma questão aqui também. Ó, a questão 4 é a questão da mediana. Eu quero a mediana da taxa de desemprego. Ó. Lembre-se, a mediana vai ser esses valorzinhos aqui. Ó. Eu vou usar eles cada um para fazer a mediana. Cada pontinho desse eu vou usar para fazer a mediana. Porém, que tem um critério. Para fazer a mediana, eu vou precisar ordenar. Ó. Vou ter que ter uma ordem neles. E essa ordem pode ser crescente ou decrescente. Fica a critério de vocês. Então, aqui eu vou ter que organizar. Ó. Aí, como aqui já está feito, vou mostrar para vocês. A ordem está aqui. Ó. Cadê a ordem? Aqui, ó. 6,8, 7,5, 7,6, 7,6, 7,7, 7,9, 7,9, 8,1, 8,2, 8,5, 8,5, 8,6, 8,9, 90. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que achar aqui, ó. Isso aqui virou rol. Como o rol tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem um 14 aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o rol é par. Se o rol é par, eu vou dividir isso aqui por 2. Então, me dá aqui o valor 7. Se o rol é par, eu vou pegar o sétimo termo pela divisão e o próximo dele, ó, o oitavo. Então, vou ter que achar quem é o sétimo e quem é o oitavo. Quem é o sétimo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Esse 7,9 aqui. E o oitavo. Por que eu tenho que pegar o sétimo e o oitavo? Porque eu tenho que dividir 50% à esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 50% à direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar 6 para o lado esquerdo e 6 para o lado direito. Ó. Por isso que eu tenho que pegar os dois centrais. Na hora que eu pegar os dois centrais, eu vou calcular a média aritmética deles dois. Ó. 7,9 mais 8,1 dividido por 2 vai me dar 8. Certo? Então aí é bem simplesinho também a questão de estatística que caiu também no Enem de 2017. Na questão de alguma questão... Desculpa aí. Deixa eu ver se alguma questão combinar mediana com progressão aritmética, que eu me lembro que uma vez, não sei se foi uma questão do vestibular, que era um número grande, se eu não me engano, era até 500, e você teria que achar o termo do meio. Mas se eu não me engano... Pode achar também. Pode achar também, por conta que você teria que ordenar todos eles, independente da sequência, né? Só que não dava para ordenar na folha, né? Você tem que descobrir uma progressão, se eu não me engano. Qual era o termo lá do meio. Mas aí você só teria que achar quem é o enésimo termo. Qual é o último termo? Quantos termos tem essa sequência aí? 500, por exemplo? Então, por exemplo, se fosse 500 aqui, eu só pegaria 500, dividir por 2, e tenho que pegar o quê? O 250 e o 251. Sem ordenar, eu já teria que fazer isso aqui, ó. Se for numa tabela de classes, provavelmente assim, a tabela em classes, você apenas vai somar até chegar nesse valor aqui, ó, 250 e 251. Se tiver os dois na mesma categoria, vai ser o valor repetido. Se um tiver na categoria e outro na outra, a gente vai somar os dois e dividir por 2 e vai encontrar o valor do meio. Isso. Aí, você poderia até fazer aquela técnica que tem que você alinha
os números, por exemplo, em grupos de 10, aí você vai vendo quais são os que são semelhantes. Isso. Esse agrupamento de 10 é justamente a classificação. Vai ser amplitude de classe. Ah, eu tenho que pegar 10 números e colocar nessa classe aqui. Pega mais 10, bota na próxima. Pega mais 10, bota na outra. Até chegar ao valor que eu tenho, o máximo possível. Agora era pra matar, viu? Porque quem não sabia dessas coisas ia fazer o número tudo em sequência, ia dar trabalho pra caramba. Geralmente o pessoal não mostra isso, entendeu? Mas é simples. Se você pensar direitinho, você vai saber que isso aqui é conclusivo. Você tem a situação e a responsabilidade mais rápida que tem é essa daí. Você achar quem é os termos limitantes, no caso aqui a gente está fazendo uma estimação, que tem que pegar o 250 e 251, e depois calcular quem é os valores correspondentes a cada um deles e fazer a média. Simples assim. Por exemplo, se fosse 1.000, 1.000 dividido por 2 daria 500. Então, eu teria que pegar o 500 e o 501. Então, o que tiver na classe 500 e 501 seria para calcular a média aritmética. Se for uma tabela, melhor ainda. E para fechar aqui, a gente... Oi, pode falar. Não, entendi. Ok. Alguém falou depois de tu, se eu não me engano. Sei quem foi, não. Eu escutei uma voz depois da tua. Quando tu foi começar a falar, a pessoa ia falar também, aí parou os dois. Não, eu já sido meu primo aqui. Bom, e a questão 6, uma questão bem simples também, que diz assim, ó, o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens. Então a gente já começa. Ó. A gente tem os 3 atletas aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Tem as 3 pesagens que eles fizeram, ó, pesagem 1, pesagem 2, pesagem 3. E diz o seguinte, ó, pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto ao valor dos pesos. Ó. Matou a questão aí, não precisa nem ler mais nada do resto. Aí você vai olhar, se eu estou calculando uma coisa que é regular, a média ela não é representativa, então eu posso descartar a média, e a mediana também não é representativa. Por quê? Conjuntos diferentes de valores podem dar a mesma média. Mesmo a pessoa sendo ruim, pode dar a mesma média de uma pessoa boa. Foi o caso lá do sorvete e do picolé da menina lá, que ela está lá no slide. E a mediana porque é o termo central. Nada impede de dizer assim, tem valores maiores ou menores. É apenas um ponto de equilíbrio. Então, não é representativa. E as 3 pesagens aqui é só para você ter uma basezinha. Então, olha apenas para o desvio padrão. Ó. Quanto mais próximo for esse valor aqui de 0, mais regular é o conjunto. Se ele for mais distante de 0, menos regular é o conjunto. Então, ó, a primeira luta entre o atleta mais regular, que é mais regular, que é mais próximo de 0. Então, o menor valor aqui, ó, é 4,08. E o menor valor aqui, ó, que é o menos regular, é o maior valor. O maior valor aqui, ó, é o 8,49. Então, a luta aqui seria entre o atleta 2 e o atleta 3, ó. Apenas analisando a questão do desvio padrão. Oi. Desculpa aí que parece que o Guilherme já tinha mandado o link. Aí a aula dele vai ser de 4 horas aí. Certo? Tranquilo. Vai sair. Tranquilo. A gente já encerrou mesmo aqui. Você faz esse comentário aqui, certo? Ok. Alô? Beleza? Então, gente, valeu aí. Até a próxima semana. Já, Lica. Que aperreio é esse? Lica, tá terminando, Lica. Oh, meu Deus. Sem paciência, menino. Eu projetei a viagem. Mas é 10 horas. Vamos ver aí, né?